Olá, seja muito bem-vindo ao canal Forma Performance. Eu sou o Vieira e o meu objetivo aqui é te passar o máximo de informações sobre nutrição e musculação. Desde já eu quero deixar bem claro que esse vídeo não possui nada de opinativo. Todo o conteúdo aqui tem embasamento científico e as fontes usadas, é claro, você confere na descrição do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? É uma ferramenta, ou melhor dizendo, um estilo de vida para algumas pessoas, criada em 1916 com dois objetivos principais. 1. Abaixar os níveis de insulina em pacientes com resistência periférica à insulina. E o objetivo 2. Fazer certos ajustes metabólicos em indivíduos que tinham diabetes. Hoje em dia, o jejum intermitente é usado, claro, visando outros objetivos, geralmente manutenção do peso corporal, emagrecimento ou perda de peso, porque sim, são coisas completamente diferentes. Quando nós falamos de emagrecimento, nós falamos de perder gordura mantendo o máximo de massa muscular possível. Agora, quando nós falamos de perda de peso, nós falamos de ficar mais leves na balança, seja perdendo gordura ou massa muscular magra. Isso acontece muito com lutadores, por exemplo, que muitas vezes precisam perder quantidades grandes de peso em um curto período para se encaixar na categoria, diferente do que acontece com nós fisiculturistas que visamos perder gordura mantendo o máximo de massa muscular possível. De forma resumida, o jejum intermitente se consiste em períodos em que você ficará sem se alimentar, períodos estes correspondentes ao jejum em si, e períodos em que você se alimentará normalmente, períodos estes correspondentes ao que chamaremos de janela de alimentação. É importante deixar claro também que durante o jejum você não pode ingerir qualquer tipo de líquido ou alimento que contenha calorias. Então café? Bacana. Água? Bacana. Café com açúcar? Não é bacana. Água com açúcar? Muito menos bacana ainda. Vai se tratar, coleguinha. Existem diversas metodologias do jejum intermitente, mas eu falarei aqui das três principais. O método 1, também chamado de sistema Lian-Gaines. Este método consiste em ficar 16 horas em jejum e 8 horas na janela de alimentação. Esse método é o mais popular, é o mais usado. O único porém dele é que 16 horas de jejum pode ser muito tempo para pessoas que não estão acostumadas com isso. Também temos o método chamado de coma, pare, coma. Aqui você consome calorias dia sim e dia não. Exatamente, jovem gafanhoto. Você fica 24 horas sem se alimentar. Também temos o método 12x12, que é muito semelhante ao sistema Lian-Gaines. A diferença aqui é que o tempo de jejum é menor e o tempo de janela de alimentação é maior, mas ele funciona da mesma maneira. 12 horas em jejum, 12 horas na janela de alimentação. Quais são os benefícios do jejum intermitente? Eu sei que quando você foi pesquisar no Google você estava pensando em perda de gordura, mas olha, eu tenho uma notícia triste para você. Em 2017 foi publicado um mega estudo no Jornal Internacional da Nutrição Esportiva e esse estudo deixou bem claro uma coisa, que o jejum intermitente é sim eficaz para a perda de gordura, da mesma forma que uma dieta tradicional com restrição calórica. Outros diversos estudos corroboram com isso, mas é claro que temos que levar em conta a individualidade biológica, que é algo que realmente acontece. E isso faz com que algumas pessoas possam tirar certos benefícios do jejum intermitente e outras não. Se você pensa em fazer jejum por conta da maior liberação de GH, saiba que isso realmente ocorre durante o jejum intermitente, porém é algo que não causa efeito estético considerável. Mas há algo sim em que o jejum intermitente é muito eficaz, e é em abaixar os seus níveis de insulina. E isso por si só traz diversos benefícios, como por exemplo, ajustes de glicemia, colesterol e triglicérides, diversos ajustes secundários em funções do sistema nervoso central e simpático, inclusive devido ao aumento de catecolaminas que por consequência diminuem a fome do indivíduo e trazem mais disposição para ela. Mas é importante deixar claro novamente que esses benefícios podem demorar até cerca de um mês para serem percebidos. Também temos a diminuição da retenção de sódio, que por consequência diminui a retenção hídrica extracelular, aquela retenção chata que deixa o seu músculo embaçado. E esse é o principal motivo pelo qual alguns atletas de fisiculturismo usam o jejum intermitente em vez de usar diuréticos, porque quando você toma diurético você vai perder água e você não tem como controlar da onde essa água vai ser perdida. O que acontece com muitos atletas, por exemplo, é que eles usam diuréticos e perdem a água intracelular, que é aquela água boa que fica dentro do músculo. E
Quando você perde isso, a sua massa muscular fica desidratada, seus músculos ficam com um aspecto bem ruim no palco. Um jejum é considerado um jejum de fato quando você fica pelo menos 10 horas sem se alimentar. E geralmente o jejum intermitente leva a uma dieta hipocalórica, com restrição de calorias, quando você consome uma quantidade de calorias inferior ao seu gasto energético total. Fazer jejum intermitente em uma dieta hipercalórica, ou seja, em um bulking, pode ser bem contraproducente, pois você teria um período muito curto para consumir tantas calorias necessárias não só para manter o seu peso, mas como para ganhar massa muscular. E consumir diversos nutrientes de uma só vez pode tornar a dieta insustentável, desgastante psicologicamente falando, além de ter um aproveitamento reduzido dos nutrientes ingeridos. Porque quando você consome muitos nutrientes de uma só vez, você tem um aproveitamento menor. Se não bastasse isso, o jejum intermitente pode trazer alguns malefícios, principalmente em relação à sua tireoide, criando o que nós chamamos de metabolic shift. Isso acontece porque o jejum intermitente tem a tendência a aumentar a quantidade de T3 reverso e diminuir a quantidade de T3 circulante. T3 é um hormônio da tireoide. Isso, por consequência, diminui a sua velocidade metabólica durante o jejum. E no período correspondente à janela de alimentação, o seu T3 reverso até retorna aos seus níveis normais, mas o T3 circulante não. Então você tem uma inibição parcial da sua velocidade metabólica, o que não é interessante. A conclusão que nós podemos tomar com isso? Que o jejum intermitente é sim uma estratégia eficaz para achar a resistência periférica à insulina e abaixá-la, e isso se torna ótimo em pessoas com sobrepeso, que naturalmente possuem grande resistência periférica à insulina. Para pessoas com físico bom ou dentro do normal e que não possuem problemas com a insulina, o jejum intermitente não se torna interessante, pois quando você o faz, seus níveis de insulina caem muito rapidamente e, por consequência, acabam correndo grandes chances de perda de massa muscular, pois a massa muscular depende diretamente da insulina para fazer síntese proteica. Ou seja, insulina alta demais indica que você tem resistência periférica. Isso não é bom, isso pode te trazer acúmulo de gordura. E insulina baixa demais não permite que você sustente massa muscular. Mulheres têm que ter atenção redobrada com o jejum intermitente. Como o físico feminino não possui quantidades interessantes de testosterona, a única coisa que segura a massa muscular da mulher é a insulina dela. Portanto, nós falamos de um físico muito mais frágil, mais suscetível a grandes mudanças no metabolismo. Hormônios femininos como o estradiol e a progesterona são hormônios hiperglicemiantes, e quando você faz o jejum intermitente, sua insulina cai rapidamente. Sem o suporte da insulina devido ao jejum, é liberado menos estradiol pela gonadotrofina, o que contribui para a perda de massa muscular na mulher. Então, mulheres, tomem cuidado ao fazer o jejum intermitente, vocês têm ainda mais chances de perder massa muscular. E é isso aí, pessoal, essa foi a nossa visão geral sobre o jejum intermitente. Futuramente eu farei vídeos me aprofundando mais em partes específicas do jejum intermitente, como por exemplo a sua relação com a tireoide, com perda de massa muscular, com a perda de gordura e etc. Mas por enquanto é só isso. Espero que tenham gostado do vídeo, lembre-se que as fontes estão na descrição do vídeo e qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários. Valeu, falou!